Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para comentar o que vocês falaram sobre os meus vídeos nessa última semana. E como tem muito comentário, nem vou me estender nos anúncios iniciais. Vou logo para os comentários. Só digo para vocês que vocês se inscrevam, acionem o sininho para receber notificações de novos vídeos, deem like e compartilhem. E não deixem de se inscrever, repetindo. Então vamos aos comentários de vocês. Eu gravei um vídeo chamado Categorias da Verdade em Lula e Bolsonaro, falando da maneira como eles se relacionam com as categorias da verdade e da mentira. Evidentemente que Lula de vez em quando aparece com umas mentiras, como por exemplo, na época em que Moro estava o julgando, ele dizia que Moro era um aliado dos Estados Unidos. Isso na realidade não faz muito sentido. Isso é uma mentira. Mas é uma mentira que procura se escamotear tendo aparência de verdade. Porque afinal de contas houve no mundo o imperialismo, muito embora não seja o mesmo hoje. Mas quando Bolsonaro mente, ele mente aquela mentira nua, onde não há nenhuma intenção de disfarçar sequer. Vacina da AIDS. Ou seja, uma mentira que até os eleitores, até os apoiadores dele, mesmo não dizendo, sabem que isso é mentira. Ou seja, mentira nua. Então, em relação a isso, em relação à mentira nua, uma pessoa entrou aqui, falou uma série de coisas e o YouTube ele censurou. Porque tem pessoas que pensam que elas entram no meu canal e eu vou falar qualquer coisa no canal desse negão aí. Não, não é assim, gente. Se você chegar aqui e ficar falando que foi a revista Isto É que deu essa notícia, o Bolsonaro só expôs uma notícia, isso o YouTube está interpretando como mentira. Então o comentário da pessoa foi tirado, porque isso aqui não é a casa da mãe Joana. Você não pode chegar aqui e meter qualquer tipo de fake news, porque senão a própria plataforma do YouTube vai excluir o seu vídeo. Então você vai fazer o quê? Vai chamar o YouTube de comunista só porque a logomarca deles é vermelha? Acho que não vai colar, né? E o YouTube inclusive já censurou, já tirou várias falas do próprio presidente Bolsonaro. Então não é de se estranhar que os apoiadores dele também tenham suas falas constantemente retiradas do ar. No meu comentário do dia 21/12, o Marcos Souza disse: rapaz, você acredita na segurança nas escolas públicas? Porque eu falei e testemunhei que escolas públicas são ambientes muito seguros para jovens do ponto de vista ético, moral. Não há professores abusadores. Se tiver, ai deles. Se tiver. Então, teve um problema, é só ir à direção, é só ir à metropolitana, será investigado. Geralmente, o aluno é protegido até demais, né? Então, em relação a isso, o Marcos Souza Silva diz: rapaz, você acredita na segurança nas escolas públicas? Eu acredito. E ele disse: e ainda professor macho? Não entendi por que ele está interessado se eu sou professor macho. Não entendi, né? Não entendi as razões. E o Eduardo Gonçalves disse: não é que são comunistas, né? Porque há uma crítica das pessoas dizendo aí que tudo quanto é professor é comunista. Então o Eduardo Gonçalves Régio diz: não é que são comunistas, eles são comparsas da corrupção praticada longamente nos governos petistas. Depende do professor, né? Muitos professores votaram no Bolsonaro, muitos professores também são de direita, então nem todos são comparsas dos governos. Comparsas em que sentido? Não fiquei sabendo de professores envolvidos em escândalos de corrupção do PT, né? São comparsas dos governos petistas que beneficiam o sistema bancário largamente. Bom, o sistema bancário continua
beneficiado, né? Há poucos dias, inclusive, o Banco Central passou para os bancos um dinheiro para que eles pudessem emprestar em períodos de pandemia, e o próprio Paulo Guedes falou que o dinheiro ficou represado. Os bancos não fizeram isso, não fizeram empréstimo, e segundo críticos importantes, eles ainda transformaram esse empréstimo em juros. Ou seja, e na pandemia, os mais ricos ficaram mais ricos, segundo pesquisas, segundo estudos. E os mais pobres, mais pobres. E esses mais ricos investem em quê? Penso que maciçamente e muito mais no mercado financeiro. Então, os governos petistas beneficiaram bancos, mas beneficiaram também pessoas mais pobres, colocando mais pobres nas universidades, colocando mais pobres para andar de avião, para fazer viagens internacionais. E houve combates à fome, sobretudo no Nordeste. Esses programas foram premiados, inclusive internacionalmente. Mas o governo do PT falhou sim. Foi um governo que também é responsável pelas crises que sucederam-se e que sucedem-se no Brasil. O problema é que hoje nós temos um presidente que agrava essa crise, e parece que propositalmente, né? Então, ele fala para eu ler, ao invés de ficar falando asneira. Enfim, mas é isso aí, né? O governo PT também é responsável pela crise que nós temos aí. Mas a coisa não é... Ela não tem só este lado maléfico, mas tem também. E o governo do PT se corrompeu muito, sim, assim como é muito corrupto este atual governo, assim como é muito corrupta a família Bolsonaro. O que é a pobreza inclusiva? Eu falei da pobreza, que ela cada dia mais ela é inclusiva, né? Porque a gente desonera os nossos dramas sociais também através da nossa cultura virtual. Virtualmente estamos todos ali integrados em plataformas digitais, os ricos e os pobres, e aparentemente participamos dos mesmos benefícios. Isso cria uma ideia de uma pobreza inclusiva que desonera aparentemente o drama da sociedade. A gente observa hoje, sobretudo nas redes sociais, nas pessoas de extrema direita, que elas às vezes estão na miséria, mas elas estão atacando os mais pobres, chamando os mais pobres, de miseráveis, sendo que elas também são miseráveis. E geralmente essas pessoas não expõem as suas profissões. Elas têm vergonha da sua própria profissão. Curiosamente, mas atacam os pobres. Ou seja, é porque há uma desoneração do drama, dos dramas sociais, né? Nós nos sentimos... há uma pobreza inclusiva que se sente coparticipante virtualmente dos melhores benefícios sociais, né? Sob a ideia de que você tem que aplicar. Então, se você aplicar, você vai ter os mesmos benefícios dos maiores aplicadores, né? Então, é a pobreza inclusiva. E a Elaine Carvalho disse: confusa essa sua fala, né? Se eu não fui tão claro, desculpa, né? Eu vou tentar ser mais claro, né? Mas muito obrigado pela sua participação. Mas tentarei ser mais claro, sobretudo nesses assuntos. Mas eu acho que com essa explicaçãozinha que eu dei aqui, penso que você tem entendido melhor. A vulgarização da liberdade, né? Vulgarização da liberdade. Agimos como se a liberdade já estivesse pronta. Então, a liberdade está aí. É só usar. É só usar a liberdade. É como se nós não tivéssemos que sempre estar construindo os princípios da liberdade e reconstruindo. Porque o mundo muda. Então a liberdade precisa ser modificada também com as mudanças que o mundo nos oferece. Então, é sempre importante refazer a pergunta: o que é a liberdade? Né? Senão as pessoas vão vulgarizar a liberdade. Eu não quero tomar vacina porque eu sou livre. Aí surgem essas ideias de liberdade estapafúrdias, né? Eu não tem problema. Eu quero entrar sem máscara em metrô lotado, sim, porque eu tenho liberdade de contaminar todo mundo ali. Sabe, essas ideias vulgares de liberdade. E o EXT diz: para tanta enrolação, meu pai, tanta gente chata neste mundo. Talvez ele esteja falando de mim aqui, mas se eu não consigo te agradar, perdão, desculpa, mas muito obrigado pela sua participação. Isso ajuda também na inclusão acima do canal na rede social, né? Porque essas participações são importantes também, porque elas dão corpo ao nosso trabalho aqui.
O que é a pobreza inclusiva? Mais uma vez, aquele tema que eu já falei sobre ele. E o Pedro Bittencourt disse: fala dos roubos do Lula. Isso sim, afetou o pobre em cheio. Depende. Roubo. As pessoas pensam que o grande problema do Brasil é a corrupção. Não é. O grande problema de qualquer país do mundo, na sua grande maioria, não é a corrupção. A corrupção é condição humana. E a corrupção em um país ocorre muito de acordo com a sua desigualdade. Países muito desiguais, como os países da África Negra, têm muita corrupção. Países quase em nada desiguais, como a Dinamarca, como a Suécia, como a Suíça, como a Austrália, têm muito menos corrupção. Países com desigualdades medianas têm corrupções medianas. A China, por exemplo, é um dos países que, no mapa da percepção sobre corrupção, é muito mais corrupto que o Brasil. E o país é a segunda economia do mundo. Mas tem gente que pensa que o país não enriquece porque tem gente roubando. Não necessariamente. Isso na realidade, não é bem assim. Mas o PT deixou o Brasil com 3 trilhões, segundo a doutora Maria Lúcia Fatorelli, presidenta da instituição sobre dívida pública, né? Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Ela diz e apresentou no Senado os dados, né, vários números econômicos. É importante, inclusive, vocês acompanharem essa doutora, Maria Lúcia Fatorelli. Segundo ela, o Brasil não é um dos países... O grande problema do Brasil não é bem a corrupção, né? Então, ele falou aqui que os roubos do PT, os maiores beneficiários dos governos PT foram os bancos e as grandes empresas. Não, sim, mas isso há muito tempo, né? Desde o tripé econômico, que os bancos... O Brasil ficou muito dependente de poupança externa. Isso faz com que a gente promova menos o aquecimento do nosso setor industrial. A gente, até a década de 80, da década de 30, da década de 80, nós éramos o país do mundo que mais crescíamos em termos de industriais. Da década de 80, 90 para cá, esse índice está caindo, passou a cair. E o Brasil não investe menos na infraestrutura do seu desenvolvimento. E tem se desenvolvido muito no capitalismo financeiro. E isso onera muito, principalmente para os mais carentes, que precisam de infraestrutura, saúde, educação, emprego, né, crescimento econômico, que também é fomentado pelo desenvolvimento das ciências, das pesquisas. E essas coisas têm sido menos... tem feito parte muito menos das nossas estratégias políticas. Isso leva ao nosso capitalismo ser um capitalismo muito mais financeiro. E com isso os bancos e financeiras lucram muito. Mas isso não é exclusividade do PT. Isso vem acontecendo principalmente com o governo Fernando Henrique. E o governo Collor já deu as primeiras intenções de que o Brasil rumava para o neoliberalismo. E isso, infelizmente, tem acontecido. Mas não é exclusividade do PT. O governo atual entregou mais títulos de reforma agrária. Essa foi foda. O governo atual entregou mais títulos de reforma agrária que somaram todos os governos anteriores, desde Sarney. Isso é inclusão. Caramba! Nenhum veículo de imprensa dá essa notícia. As notícias é que esse governo ele beneficia grileiros, grandes proprietários. Esse governo não está tão interessado em reforma agrária, não. Viagem na maionese estragada com data de validade vencida. Isso aqui só tem grupo de bolsominion, isso aqui, em mais lugar nenhum. A educação e a paixão, né? Eu falei da importância da paixão na educação. A educação não deve ser só a razão, e a paixão estão incluídas, inclusive, na nossa forma de ver a realidade, a economia. A paixão, ela fomenta, inclusive, o próprio consumo, que é um dos vetores do movimento social, sociológico, né? Ou seja, sem paixão não há consumo, não há capitalismo, não há movimento político, não há, enfim. Precisamos de uma educação para a paixão, para que a paixão se torne também
que a paixão se torne também um instrumento importante, interessante, né, na nossa vida. Afinal de contas, quando saímos de casa para ver um jogo de futebol, ali a paixão está presente. Quando vamos a um show, a paixão está presente. Quando vemos o nosso cantor, enfim, a paixão está presente. Então é importante uma educação para a paixão. E a Maria do Carmo disse: boa tarde. Boa tarde, né? Está falando de amor? Acho que foi uma pergunta que ela fez. Sim, estou falando de amor também. O Marcos Freitas disse: imagina uma escola com professores esquerdistas ensinando sobre o amor. Vai ser uma putaria. Bom, eu falei de amor e ele já pensou em putaria, né? Como Jesus de Nazaré dizia, boca fala do que está cheio o coração, né? Então eu falei em amor e ele pensou em putaria. O problema está nele, com certeza, né? Então, com certeza, se ele fosse um professor, né, fatalmente os alunos deveriam, né, estariam em bastante perigo. Eu falei de amor, ele pensou em putaria, então realmente ele está com problema, esse rapaz aqui. Por que Bolsonaro ainda é tão popular, né? Vivemos em uma sociedade que é uma sociedade do espetáculo, né? O espetáculo da mercadoria. Então a mercadoria dança na nossa frente às vezes como se ela tivesse uma certa autonomia. E às vezes quem aparece muito na mídia se torna um espetáculo independente que às vezes toma consciência das pessoas porque a pessoa aparece muito nesta sociedade do espetáculo. E um político não deixa de ser, numa sociedade capitalista, também uma mercadoria, porque a presença dele ou não interessa ao mercado. Então, diante disso, a Maraíse Vono disse: chega de palhaçada no poder, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, também quero que ele saia, ainda sou pró-impeachment. O Henrique Rodrigues da Costa disse: Bolsonaro 2022, esquerda nunca mais. Bom, esquerda nunca mais é bem difícil, né? Porque não existe só governo federal, existem governos estaduais, prefeituras, e a presença da esquerda é sempre muito presente no Congresso, porque tem muita gente no Brasil que é de esquerda. Então não tem esse negócio de esquerda nunca mais. Ora a esquerda estará no poder, ora ela não estará, mas nunca mais é uma propaganda de direita que eu respeito como propaganda, né? E Luiz Cavalcante de Carvalho disse: surpreendente mesmo é termos um ex-presidiário condenado em 3 instâncias como em primeiro lugar nas pesquisas para presidente. Em primeiro lugar, Lula não foi condenado em 3 instâncias. Houve uma decisão do Supremo para que quem fosse condenado em segunda instância fosse para a cadeia, tivesse a sua pena, a sua reclusão realizada. Ou seja, mas o Lula não foi condenado em terceira instância. O pessoal tem uma mente muito curta às vezes, né? O Lula foi condenado em segunda instância, em terceira. Por isso é que prenderam ele, porque houve uma decisão do Supremo que quem fosse condenado em segunda instância poderia ter a sua prisão decretada. Mas isso depois caiu, né? Mas Lula não foi condenado em segunda instância, né? Vocês não vão apostar no meu esquecimento, que aqui não tem bolsominion que fica esquecendo de tudo. O Bolsonaro fala uma coisa, depois fala outra coisa amanhã e todo mundo esquece. Que tem bolsominion não. E o CDF Blog Stefan disse: proibido. Tá. Ele falou um montão de coisas aqui, o CDF Blog Stephens falou um montão de coisas que não tem nada a ver. E o YouTube tirou o que ele falou também. Mas ele falou um montão de coisas, que o bem-estar social acabou por culpa do comunismo, né? Quem estabeleceu o bem-estar social foram os países capitalistas, depois eles mesmos retiraram, impondo a política neoliberal. Falou um montão de bobagem aqui, aí o YouTube limou ele. Nos comentários do dia 14/2, o Alisson Camargo, mais uma vez, falou um montão de bobagem, um montão de mentira, e o YouTube tirou o que ele falou, cortou mais uma vez, né? Aí lá no final, uma coisinha que ele falou: me prove que existe mais de uma pesquisa do Datafolha e do Ibope que foi verdade. Bom, o Datafolha e o Ibope estão aí desde a redemocratização, acertando todas as pesquisas para presidente. E eles estão falando aí que eles não falaram que o Bolsonaro venceria. Não, até o momento da facada estava dando que o Bolsonaro perderia para quase todos, menos para Marina.
Depois da facada ele foi crescendo e no dia da eleição todas as pesquisas deram sim, vitória para o Bolsonaro. Então, em toda, você quer saber o quê? Quando que o Datafolha e o Ibope acertaram? Eles acertaram em todas as pesquisas para presidente. Esse pessoal, eles pensam que nós somos bolsominions e esquecemos das coisas. Não, gente. A gente não esquece das coisas, não. Vocês são bolsominions e esquecem. A gente não. E o Antônio Augusto Oliveira dos Santos disse: gratidão. Passou um período para aqui depois. Tá. Por gentileza, volte para a Terra, passe um período por aqui, depois, quem sabe, eu posso dar crédito para qualquer coisa que você fala. Por enquanto, vou parafrasear Ana Paula Rankel. Primeiro, arrume o seu quarto. Amor, você já arrumou meu quarto? Arrumado, né? Não, aqui geralmente quem arruma meu quarto é minha mulher. Eu geralmente não arrumo meu quarto, não. Talvez depois suas palavras tenham um mínimo de crédito. Se você arrumar seu quarto, as suas palavras vão ter um mínimo de crédito. Só um presidente democrático vai resolver nosso problema, porque o Brasil nunca teve um presidente democrático. O Brasil é um país democrático, né? O Brasil é uma democracia, né? Se o presidente não quiser ser democrático, ele vai ter que se enquadrar. É igual esse presidente aí, né? Ele, na realidade, não é que ele não seja democrata. Há uma democracia bolsonarista, né? Onde ele quer uma liberdade plena e total com uma república, com um Estado menos presente, né? Para impor aquela política de Rio das Pedras, de quem chora mais, né, pode menos, quem chora menos pode mais. Mas o Bolsonaro está aí, né? Ele não é um ditador, não, ele é um democrata. Só que ele quer um tipo de democracia que nós não queremos. Nós queremos uma democracia mais inclusiva, também com a presença do Estado, mediando as nossas relações. Queremos a república, né? Então, e o Gustavo Araújo disse: bom dia, meu caro. Ganhou um inscrito, muito obrigado. Meu caro, a esquerda podia dar mais espaço para os negros desenvolverem a representatividade em cargos e em funções de êxito, para assim mudarmos o preconceito racial, né? Estamos avançando, né? Aliás, a esquerda é uma das mais atuantes nessa área, mas talvez na própria representatividade falte mais negros. Mas estamos avançando. O negócio é não pararmos, né? Não cedermos ao retrocesso. Mas estamos avançando, não só em relação ao negro, como temos questionado uma participação maior da mulher, uma inclusão maior da mulher, dos deficientes físicos. Estamos avançando. Vamos em frente, estamos avançando. E categorias da verdade entre Lula e Bolsonaro também, mais uma vez. O Augusto Lima disse: direita, esquerda, técnica falsa de oposição, né? Ele fala que não tem oposição entre direita e esquerda, que isso são técnicas das tesouras dicotômicas, distração, messianismo falacioso público. Eu entendo que só direita e esquerda não exista. Só direita e esquerda de fato não existe. Entre a direita e a esquerda existem camadas. Agora, existe o pensamento de esquerda, que é voltado para a igualdade. E existe o pensamento de direita, que é voltado para a liberdade. Quem é de esquerda entende que uma liberdade sem o pensamento da igualdade leva a distorções e a desigualdades sociais. Por isso precisamos pensar na igualdade para que a liberdade seja inclusiva, para que todos possam ter as mesmas oportunidades. Mas entre a esquerda e a direita há camadas, né? Centro, alguém mais à esquerda, alguém mais para a direita, alguém que às vezes está na esquerda, mas na esquerda, mas negocia com a direita e vice-versa, enfim. Então entre esquerda e direita tem camadas. Mas não podemos cair na trampa da ditadura de centro. Não tem esquerda, não tem direita. Todo mundo para o centro, ditadura de centro. Não, também não é assim. Mas, então só esquerda e só direita realmente é pensamento binário. Agora, até a década de 90, até a queda do Muro de Berlim, tínhamos um mundo mais à esquerda. Agora temos um mundo mais liberal, mais à direita.
Então, às vezes, nós que somos de esquerda temos que negociar para que com o próprio capitalismo, com a própria direita, para incluirmos mais. É isso aí, semana que vem nós voltamos com mais participação de vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.